Rádio Novelo. Tá começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Pode parecer estranho no momento em que boa parte do Brasil tá pegando fogo. Mas calhou que o episódio dessa semana é todo regado a águas. Águas que revelam e águas que encobrem. Águas doces e águas salgadas. Hoje a gente tem duas histórias sobre a água nos ciclos de vida da Terra, das pessoas e até das famílias. Quem conta a primeira é a Carol Pires. Tem uma história que uma jornalista chilena me contou uns anos atrás que eu nunca esqueci. Ela, vinda de um país frio, foi arrebatada pelo calor quando viajou para Barranquilha, no Caribe colombiano. Ela diz que caminhava pelas ruas sentindo que as coxas estavam ensaboadas. E lá ela foi entrevistar umas crianças que iam fazer o primeiro passeio delas para a capital, Bogotá. E aí então a professora falou para essas crianças que elas tinham que arrumar uma malinha e colocar roupa de frio. E uma das crianças perguntou: "Frio? O que é frio?" A temperatura média em Barranquilha é de quase 30 graus. A grande diferença entre o verão e o inverno não é a temperatura, mas a chuva. Inverno, para quem nasce no Caribe, é o tempo das chuvas. Eu me peguei pensando nisso esses dias por causa da história de uma outra viagem. Então conta, você viajou com seu pai? Uhum, Pra onde? pro Nordeste. Você já tinha ido? Não. Esse é o Miguel. E quando ele falou, Mig, vamos viajar, ele falou o que era que vocês iam fazer? Esse é o apelido do Miguel, Mig. Ele falou, comprei uma passagem aqui. Pra onde? Daí ele falou que era pra ver minha família lá no Nordeste. Foi lá no Nordeste, no Rio Grande do Norte, que o pai dele, o Rodrigo Levino, nasceu. E faz pouco tempo que os dois voltaram dessa viagem, que eu já sabia que tinha mexido muito com o Levino. Eu voltei agora, recentemente, tem um mês e pouco, que eu voltei com meu filho para levar as cinzas do meu pai. O pai do Levino, o João Batista Dantas, o seu Batista, morreu em 2020, de câncer. Ele tinha só 65 anos. Essa viagem que o Levino e o Miguel fizeram foi para levar as cinzas dele para o lugar onde ele nasceu e viveu boa parte da vida. E foi também uma viagem que o Miguel entendeu melhor o pai e o avô. E o que você já sabia de Caicó? Nada. Só que sua família tinha morado lá. Sim. Caicó foi uma das paradas dessa viagem, a cidade onde o Levino cresceu, no interior do Rio Grande do Norte. Então eu desembarquei em Natal com meu filho e imediatamente aluguei um carro e a gente foi para o interior. E por volta das 6 da manhã, eu acho, a gente chegou em Acari. Acari é uma cidadezinha que fica no caminho de Caicó, a uns 60 quilômetros. E eu falei, vamos fazer a primeira parada da viagem, que é no Gargalheiras. E o que é o Gargalheiras, primeiro de tudo? É um açude gigante, numa cidade pequena, que tem só 10 mil habitantes, que é Acari. Vou chorar. Você vai chorar? Vou. Pode chorar, pode chorar. Não, imagina. Talvez seja bom esclarecer que, em geral, eu não rio quando alguém que eu tô entrevistando chora. Mas acho que aqui vale esclarecer que o Levino é meu ex-marido. Pode chorar, é que você quer falar de outros assuntos pra falar do Gargalheira. Pode, conta do jeito que você quer contar. Não, eu não vou falar desse jeito, pelo amor de Deus, peraí. Você pergunta o que é o Gargalheiras. Então, eu posso definir ele como um objeto, ele é uma represa que foi inaugurada em 1959, que na verdade não se chama Gargalheiras, isso é o nome popular dele. Ele se chama Barragem Marechal Dutra. A barragem, ou açude, leva esse nome em homenagem ao presidente Eurico Gaspar Dutra, que realizou obras na região. Mas ela é mais conhecida como Gargalheiras, porque fica no gargalo entre a Serra do Pai Pedro, a do Minador e a da Lagoa. Contam que quando Dutra visitou o Rio Grande do Norte, o bispo de Natal pediu para ele construir esse açude fazendo um trocadilho. Presidente, mande construir o Gargalheiras para quando houver inverno as águas gargalharem. Inverno, você já sabe, não é quando tá frio. Inverno para o sertanejo é estação chuvosa. 10 invernos depois do pedido do bispo, em 1959,
aconteceu a inauguração do açude, que comporta até 44 milhões de metros cúbicos de água, que dá umas 17 mil piscinas olímpicas. Com essa água dá para abastecer a cidade de Acari por 4 anos. Isso é quanto ele comporta, né? Mas ele nem sempre atinge a capacidade máxima. Na década de 60, ele encheu completamente 9 vezes. Nos anos 90, foram só 4. E só foi caindo. Aí, em 2024... O Gargalheiras sangrou depois de 13 anos. 13 anos de seca. Sim. Na maior parte desse tempo ele estava totalmente seco, ou umas áreas muito pequenas com água. Isso aconteceu em abril, um pouco depois do Levino voltar de lá com o Miguel. Repara que ele não disse que o Gargalheiras encheu, mas que o Gargalheiras sangrou. Esse é o termo que as pessoas usam quando a água do açude sobe até escapar pela borda. Quando isso acontece no Gargalheiras, que é enorme, essa sangria vira uma cascata, que escorre pela parede larga do açude, formando o que eles chamam de véu de noiva. Quando o Levino e o Miguel estavam lá, isso ainda não tinha acontecido. Mas deu para ver que o açude estava cheio. E daí eu tive uma primeira surpresa e fiquei já emocionalmente impactado, porque umas 3 semanas antes eu tinha recebido alguns vídeos do Gargalheiras e ele estava praticamente seco. Quando a água tá baixa, o açude fica parecendo uma pedreira. Uma terra seca, empedrada, com um mato que vai crescendo aqui e ali. Aliás, talvez você até já tenha visto o Gargalheira seco, se você já assistiu Bacurau, o filme do Kleber Mendonça. Um dos personagens, o Lunga, vive lá. Ele se esconde lá, né? Ele se esconde lá, que é na parede do açude, que você vê no filme tem um aspecto meio de como eu digo, brutalista, apocalíptico, sei lá, aquele lugar naquela sequidão, e é a parede do Gargalheiras. Quando o Levino foi pra lá com o Miguel, era assim, seco e bruto, que ele achava que ia encontrar o Gargalheiras. Então, quando a gente tava no caminho para o açude, que é um caminho estreito até, assim, sobe um pouco de serra, eu falei pro Miguel que o lugar é muito bonito, mas que ele não ia ver no auge, né? Não lembro a expressão que eu usei, assim. Porque ele estava seco. E quando a gente fez uma última curva, assim, que olhou à esquerda, o açude estava cheio. Então ali já foi um primeiro impacto. O Miguel até achou bonito, mas acho que não ficou tão impactado assim. Mas eu vi quando ele tava vazio assim embaixo. Mas com água, mas não a ponto de derramar. Bem longe, bem longe disso. Dava uns 5 Miguel pra derramar. 5 Miguel? Uhum. 5 você empilhado? Sim, tava tipo do piso pro segundo andar de um prédio. Entendi. O Levino tinha 10 anos quando o pai dele, o seu Batista, levou ele para ver o Gargalheira sangrar pela primeira vez. A mesma idade que o Miguel tinha quando foi lá com o Levino. Foi em 92. E a última sangria que eu vi do açude foi em 2004. Então, esse ano são 20 anos dessa sangria. E ficou quase o tempo de vida dele sem sangrar. Ainda que o Levino e o Miguel tivessem visto o açude cheio pela primeira vez com a mesma idade, para os dois, essa cena, essa água, tinha 2 significados completamente diferentes. O Miguel foi criado em São Paulo, uma cidade cruzada por rios, em que chove bastante, em que volta e meia tem enchentes. Essa foi a primeira vez que ele pisou no sertão. Agora, pro Levino, é outra coisa. As chuvas alteram muito a emoção dos sertanejos. Então tem uma coisa que é nessa época de chuvas fortes, em que vários açudes estão sangrando, como agora lá no Rio Grande do Norte, o Pataxó, a Armando Ribeiro Taquase, o Gargalheiras, o açude de Panguaçu, sabe? Vários lugares, né? Estão sangrando agora. Em torno disso se cria um turismo familiar e de amigos. Você sai de casa na sexta para visitar sei lá quantos açudes até o domingo. Nos anos 80 e 90, quando o Levino ainda morava lá nessa região,
Ele lembra de ter viajado com a família dele para ver o Gargalheira sangrando umas 5 ou 6 vezes. O açude sempre foi uma memória muito afetiva porque os meus pais eram donos de restaurante e por isso tinham uma vida muito atribulada e corrida. Então essas viagens para o Gargalheiras eram um jeito de distensionar a família, né, que estava sempre envolta naquela coisa do trabalho excessivo. Conta quem era seu pai. Meu pai nasceu em Messias Targino, que é uma cidade muito pequena, do interior do Rio Grande do Norte. Durante a maior parte da vida ele teve restaurantes. O seu Batista tinha um restaurante em Caicó. Hoje é o Levino que tem um restaurante em São Paulo. Um restaurante de comida do sertão que começou com receitas da mãe dele e a carne de sol preparada pelo pai, que se mudou para São Paulo quando o Levino teve o primeiro filho, o Miguel. Meu pai era um homem gentil, muito gregário e que era muito apegado às coisas do sertão, principalmente a comida e a natureza. Era curioso que quando ele mudou para São Paulo, quando ele viajava para Minas ou para o interior de São Paulo, as coisas que continuavam fascinando meu pai era verde e água. Essencialmente, ele nunca deixou de ser o mesmo sertanejo. Talvez, por ignorância, quando a gente pensa em alguém que é forjado na escassez, a gente pensa em alguém duro ou embrutecido. E o seu Batista era o oposto disso. Ele era um homem gentil, como o Levino falou, um homem cheio de energia, disposto para ajudar, solícito e muito carinhoso. Quando eu me lembro dele, eu penso no adjetivo manso. Ele era um homem manso. E pensando bem, não tem nenhum paradoxo aí. Acho que só quem atravessa a seca se emociona com um açude enchendo d'água. É duro e doce ao mesmo tempo. Você nasceu no sertão Nasci e depois se mudou pra cá. Você também se considera um homem sertanejo? muito. Acho que ao longo da vida você, né, acopla várias identidades ali. Sei lá, eu fui jornalista, hoje eu tenho um restaurante. Mas o principal das coisas todas para mim ainda é ser sertanejo. Acho que cada vez que você volta, principalmente quando calha de encontrar esses eventos especiais, como são as chuvas, você relembra mais fortemente de onde veio. Eu acho que esse inverno serviu para isso também. Depois de passar pelo Gargalheiras e por outras cidadezinhas, o Levino e o Miguel seguiram viagem até Messias Targino, onde o seu Batista nasceu. Era lá que as cinzas dele iam ficar. Não, na viagem eu chorei uma vez. Por quê? Porque eu ia à casa do meu avô. O Mig viu a casa das histórias que o seu Batista contava pra ele. Sei lá, pensei como ele vivia. Na história, tipo, ele me contou uma vez que ele saía pra brincar com os meninos. Daí ele, tinha campeonatinho de futebol, ele disse que ele era bom. Tá ali mesmo no sítio. Daí os outros sítios era tipo um campeonato. E aí ele e o Levino foram juntos até o açude da fazenda. Açude. O riozinho que ele construiu. Um piscinão que ele construiu. Depois eu voltei de moto. Vi uns cordeirinhos. Na cabeça do Levino, ele ia jogar as cinzas do pai numa terra seca. Mas tinha água. E não foi programado porque não sabia, né, que ia encontrar o sertão numa época de chuva. Então acho que foi um bom jeito de encerrar um ciclo, assim. Então a gente jogou as cinzas no açude, fomos almoçar no meu tio e depois fomos visitar a fazenda de um primo, cujo açude estava para sangrar já, né? Não estava tão longe. E foi onde ele assistiu essa chuva gigantesca lá, com muitos relâmpagos e trovões, que não sei porque, talvez esteja falando besteira aqui, talvez seja porque justamente em área aberta, né? Mas a impressão que são 10 vezes mais altos e mais assustadores do que os que a gente ouve aqui.
Então, pegou uma chuva de umas meia hora sem parar, muito forte. E depois vem aquele silêncio, assim. Essa história foi produzida pela Carol Pires. No segundo ato do episódio dessa semana, a gente sai do açude e deságua no mar até chegar numa pequena ilha perdida no meio do nada. Uma ilha que, por uma dessas lógicas ainda não explicadas no universo, fica dentro de um apartamento no Rio de Janeiro. Quem foi até lá foi a Natália Silva. Essa história chegou pra gente por um e-mail da Alana Sultani, que foi quem me recebeu em Santa Teresa, o bairro mais íngreme do Rio de Janeiro. O título era assim: João, ela e o teatro. Aí eu falei assim, João, então, vai vir a Rádio Novela Apresenta, que é um programa de podcast. Ele fez assim, sim. Eu falei, você conhece, você ouvia? Sim. Ele escuta. Escutava, né? Escutava. No e-mail, ela estava escrito em letras maiúsculas separadas por pontos. E.L.A. Um acrônimo assustador. Talvez o mais assustador de todos. O acrônimo de esclerose lateral amiotrófica. O João, ele tem 42 anos de idade e ele foi diagnosticado com 38. Surfista, superativo. É uma doença que não tem causa e não tem cura. E ele nunca pensou que um dia ele ia passar por isso. Esse ruído que você está ouvindo no fundo é do respirador do João, a máquina da qual ele depende para sobreviver. A ELA é uma doença degenerativa muito rara. No Brasil, a estimativa é de que tenham, por ano, 5 casos para cada 100 mil pessoas. Em 2020, a Alana Sultani, que é professora de teatro e conheceu o João assim, como aluno, recebeu uma ligação dele, dizendo que ele tinha poucos anos de vida. Ela achou que fosse brincadeira, porque ele é do tipo de pessoa que faria uma brincadeira dessas. Alguém que sempre gostou de emoções intensas. Mas não era brincadeira. Ele era um dos 5 entre os 100 mil. Fico muito emocionada até hoje, né? Porque assim, a gente, por causa da pandemia, foram alguns anos, né, de distanciamento mesmo. Então eu não vim, eu moro em São Paulo, o João mora no Rio de Janeiro, então eu não vim muito pra cá, né? Mas ele foi criando uma narrativa, postando pelas redes sociais. Em janeiro de 2021, o João fez a primeira postagem no Instagram sobre a doença. A imagem é uma animação. No primeiro plano, o mar. No segundo, uma ilha com um farol. Um farol bem platônico, daqueles com faixas brancas e vermelhas. E no fundo, um céu azul com algumas nuvens. Ele tinha recebido o diagnóstico uns meses antes. Mas se um desavisado lesse, ele não ia saber do que o João estava falando. Quando ele recebeu o diagnóstico, ele ficou muito tempo sem falar para ninguém. Ele guardou para ele. A legenda desse primeiro post diz assim: depois de passar 2020 exaustivamente na Academia Militar da Marinha, em 2021 fui transferido para uma ilha, para trabalhar no farol. Minha rotina se resume em vigiar os limites do meu território e, eventualmente, sinalizar algum navio que passa que eu estou por aqui. Não muito mais que isso. Um ano muito importante para mim, no entanto. Eu tinha falado para ele de uma frase que eu vi num filme chamado O Equilibrista, que eu tinha gostado muito, que é sou um náufrago solitário na ilha dos meus sonhos. E isso virou, nas nossas conversas, virou uma imagem que aí ele acabou trazendo até para a própria narrativa para ele entender esse processo dele. Então ele transformou na imagem da Ilha do Farol. Foi no Instagram que o João criou a imagem dessa ilha.
Você pode inclusive ver todas as postagens que eu vou falar aqui na página dele, @ailhadofarol. Não esquece do A na frente de ilha. Nos 3 primeiros meses de 2021, ele fez 5 postagens que tinham a ver com essa metáfora. A ilha virou um símbolo de como ele se sentiu com o diagnóstico. Ele estava se sentindo solitário, né, nesse processo da doença. E essa imagem ajudou bastante. E a gente começou um processo de criação de uma montagem teatral de um solo. Aí ele já estava na cadeira elétrica e a voz dele nos ensaios já estava sumindo. Então a gente ia estrear e a gente não tinha a menor ideia se ia ter voz ou não, se ia usar microfone ou não. Essa foi a primeira peça que vocês fizeram juntos? Sim, que foi em 2022. A gente começou a ensaiar, bem no começo. E chamava Ilha do Farol? A Ilha do Farol. É bom, depois de ter passado o ano de 2020 na Academia Militar da Marinha, eu fui transferido para essa ilha, para trabalhar no Farol. Em setembro de 2022, o João estreou essa peça, que é um monólogo, uma autoficção. A Lana começou esse processo criativo com ele, mas foi o próprio João que tirou a ideia do papel e do Instagram com uma outra equipe. A Lana virou espectadora. Esse texto que ele está encenando é uma versão daquela primeira postagem que ele fez, que eu li para você agora há pouco. Sinalizar algum navio que passa que eu estou aqui, que eu ainda estou aqui. Esse som que você está ouvindo é de uma filmagem que foi feita durante uma apresentação que aconteceu em novembro de 2022, no Teatro Ipanema, no Rio de Janeiro. A voz do João já estava ficando mais fraca. Sentado numa cadeira de rodas elétrica, usando um gorro vermelho e roupas pretas, ele vai narrando a vida nesse farol ficcional, onde ele observa tudo. Uma parte dessas observações é ficcional também. Outra parte é de coisas que realmente aconteceram. Tipo o dia em que ele recebeu a notícia do diagnóstico. Paciente João Vicente? Sim, sou eu. Próximo paciente. Para eu entrar? É que doutor? Eu vi uma dúvida se seria um pensamento no nervo. Então eu estou aqui para saber, será que é um pensamento no nervo? E ele respondeu, não. E foi engraçado que o não dele foi diminuindo de tom, assim, não. E aí eu parei para perceber que todo som mais grave, ele te dá um certo suspense, né? Não, uma coisa meio... não. E ele ficou uma ou 2 temporadas em cartaz, até o ano passado. Só que aí, mais ou menos em março do ano passado, ele pegou uma infecção muito forte, aí ele foi internado, e aí teve que fazer a tráqueo, que aí foi colocar o respirador mecânico, e aí desde então ele está vivendo no apartamento, no quarto, né? Ele tem enfermeira, ele precisa ter uma enfermeira 24 horas por dia, ele tem acesso de alimentação, né, por causa da tráqueo, e a questão da voz, da fala, ele foi perdendo, né, o movimento do corpo todo. Hoje ele mexe os grupos musculares da cabeça e pescoço. Queria dar um dado aqui para vocês. 10 bilhões de dólares são gastos por ano com tratamento paliativos para essa doença. Menos de 1/10 é gasto com pesquisas para a cura. Quem se favorece? Quem? A gente sabe, né?
Mas eu continuei a minha vida. Nessa época eu estava apenas com o pé esquerdo meu falho e eu tropeçava muito no chão, andando na rua. Eu estava um dia andando, tropecei, caí de cara no chão, quebrei o dente, meio da rua assim. Todo mundo veio me ajudar. Aí veio uma senhora, eu estava com dificuldade de me levantar também, uma coisa meio estranha. Aí veio uma senhora me ajudar, né? Aí ela falou, meu filho, você tá bêbado? Melhor sair para casa, né? Eu falei, sim, tem razão. Eu vou para casa. Peguei um táxi e fui para casa imediatamente. E entrei no chuveiro e chorei. Não conseguia parar de chorar. Mas eu continuei a minha vida, né? Tem que continuar, né? Hoje, o João não mexe a maior parte do corpo, nem consegue mais emitir sons, mas ele tá consciente. Ele tá ali. Quer conhecer ele? Sim. O João tá deitado numa cama hospitalar, num quarto na casa dele. Ele vê, ouve, consegue mexer os olhos, piscar e mexer a boca, já com bastante dificuldade. Oi, amor. Eu sou a Natália. Oi, João. Prazer. Eu sou da Rádio Novelo. Fiquei sabendo que você escutava a gente antes. Tô aqui para acompanhar a peça hoje. Muito feliz de estar aqui. Obrigada. Ele agradeceu. Imagina, eu que agradeço. Sim, você ouviu direito. Eu fui até ali para ver uma nova peça que o João tá encenando. Um outro projeto que nasceu das conversas entre ele e a Lana. Em janeiro, eu vim visitar o João e eu não sabia direito como lidar com essa situação. Então, eu vim aberta e trouxe vários livros que ele me trouxe como referência nas montagens de criação, nos processos de criação que a gente fez. E trouxe música que ele gosta. E aí a gente passou uma semana cantando, dançando, lendo, ficando em silêncio, né? E a gente chorou muito, porque foi um reencontro, né? Foi muito forte. E no último dia, o Ricardo veio visitar. Ricardo Loureiro, um amigo em comum deles, que também é ator. Um pouco junto, a gente chorou, a gente colocou música, lembra? A gente fez. Que música que ele gosta? Então, não sei se a gente pode falar assim, porque tem na festa, mas ele gosta muito de Gal Costa. Caetano Veloso também, tudo meio anos 70, né? Bob Marley. Sim. E aí nesse domingo, que a gente dançou, Sim. No escutou final, música. né, a gente teve música, dançou com o João, né, a gente leu o texto. Aí a Lana fez essa proposta, né, junto com o João também, né, ele já tava meio, bem assim, né, a gente viu um outro brilho, né, nos olhos dele, e aí a Lana trouxe essa proposta, né, da gente criar uma apresentação, e a gente nem imaginava como queria ser, tal, a gente realmente só teve a vontade de nos divertir, né, primeiro, assim, né, junto com o João, né, trazer a arte de novo para a vida dele, assim. Assim, eu trabalho com teatro. Se eu fosse dentista, eu ia pedir para ele abrir a boca. Mas como eu trabalho com teatro, eu propus a gente fazer uma montagem teatral, nós três, juntas. Foi assim que nasceu a peça Tudo é Minúsculo, Tudo é Presença. Eu fui assistir no dia 24 de agosto. Essa já era a 17ª sessão. E como foi a primeira apresentação? Quando foi? A primeira apresentação foi em março. Foi muito diferente de hoje, porque ela foi muito curta e a gente não soube lidar com as dificuldades que surgiram, como o João
ele saliva muito, então precisa aspirar, às vezes precisa aspirar no meio da peça. Então a gente criou um código que ele mostra pra gente que ele precisa ser aspirado. Então a gente assumiu a enfermeira como parte integrante da peça. É uma peça em que cada atuante interpreta a si mesmo. Não tem personagem. O João é o João, a Lana é a Lana, o Ricardo é o Ricardo. E as enfermeiras estão ali para serem enfermeiras, para cuidar do João. Não é uma ficção. A gente está lidando com aspectos reais que não dá para esconder, né? Nem eu consigo esconder aqui o barulho das máquinas que mantém o João vivo. A realidade está aí, bem escancarada. As pessoas que vêm assistir também, a gente não sabe como elas vão lidar, porque é uma experiência radical, a gente sabe disso, cada um vem com a sua história pessoal, então a gente tenta direcionar o público e ficando confiante, seguro, se sentindo seguro para continuar até chegar no quarto. Pode entrar, fica à vontade. A gente tira nossos sapatos? Se quiser tirar sapato, pode. É o jeito que vocês se sentirem melhor, tá bom? A gente vai ter um momento agora que a gente vai entrar no quarto. Aí o João tá lá, né? Ele tá numa cama hospitalar com um respirador mecânico. E aí vai ter uma ação com duração de aproximadamente 30 minutos. Depois a gente vai encaminhar vocês aqui de volta para a sala e aí a gente vai dar novas instruções. A outra coisa é higienizar as mãos com álcool e usar a máscara. Se quiser já passando um alquinho. Então tem vários procedimentos que acontecem para a gente também mostrar para o público que a iminência da morte ela faz parte da vida, né? E que por mais que uma pessoa que esteja em uma situação não comum, também faz parte da vida. E a gente não quer esconder isso, né? A gente só quer proporcionar uma oportunidade de encontro, né? Depois dessas instruções, a gente, o público, é convidado a entrar no quarto. A gente entrou um por um naquele quarto onde eu tinha ido conhecer o João. Só que agora parecia outro lugar. A luz está apagada. A única iluminação vem de uma dessas luminárias de quarto de criança, sabe? Que projeta imagens no teto. Essa projetava peixes, águas-vivas e outros seres marinhos. Todo mundo foi se ajeitando nas cadeiras e num sofá que fica do lado da cama do João. E ele olhando no fundo do olho de cada um que sentava de frente para ele. De fundo, além do som da respiração do João, tem um som de mar. O João tá coberto até o pescoço com tecidos azuis, meio translúcidos, usando uma máscara de mergulho na testa. Se antes ele era uma ilha, agora, com o avanço da doença, ele tá indo aos poucos pro fundo do mar. O som do respirador mecânico podia ser muito bem o som que um mergulhador escuta, do cilindro de oxigênio. Quando você mergulha, você ouve um barulho grave das bolhas de oxigênio subindo para a superfície e o da sua própria respiração. A Fernanda, ela está aqui hoje porque ela sabe operar uma máquina especial que ela tira o mar de dentro do João. Às vezes ele transborda, né, João? Esse aspirador é para quando o João não estiver mais conseguindo respirar, que ele estiver com muita secreção, e aí eu tenho que retirar essa secreção da parte pulmonar dele, que é necessário. Então tá tudo bem? Tá tudo sob controle? Ficar descrevendo parte por parte o que aconteceu ali, naquele quarto, seria inútil. Porque eu não vou conseguir fazer essas mesmas coisas acontecerem aqui. O que eu posso te contar e eu quero te contar são duas coisas. A primeira é do pedaço da peça em que o João atua sozinho. Assim, eu estou tão cansada.
A cada apresentação, ele escolhe uma música para cantar. O João não canta como a Gal cantava, fazendo as cordas vocais vibrarem com o ar que sai dos pulmões. Mas ele canta como eu canto. Eu sou uma péssima cantora. Então, quando eu canto, eu só mexo a boca. E eu finjo por alguns minutos que eu tenho a voz da Gal Costa. Se alguém por acaso estiver espiando a minha casa, vai me ver com alguma frequência na frente do espelho do banheiro, dublando notas que eu nem sonho em alcançar. Eu faço isso ou quando eu tô muito feliz, ou quando eu tô muito triste. Quando o João fez isso na minha frente, olhando no meu olho e no de todo mundo que tava lá, eu entendi o quanto ele tá ali. A segunda coisa que eu queria te contar é sobre o que acontece depois do fim da peça. A gente pensa o seguinte, que o João, ele deu alguma coisa para vocês. E aí a gente está abrindo essa possibilidade, se vocês quiserem, de dar alguma coisa para ele. A cada apresentação, a Lana e o Ricardo convidam o público a também apresentar alguma coisa para o João. Não é obrigatório, não é todo mundo para fazer, tá bom? Mas é o que vocês ficarem com vontade. Eles deram umas ideias para ajudar. Criar uma cena de uma novela de baixo orçamento, fazer um videoclipe. O violão ali também está disponibilizado, tá? Você pode usar, quem quiser. Isso daí é o João que cria, tá? Tinha um pandeiro também. E uns outros objetos meio aleatórios, tipo macarrão, um velcro, uns parafusos. Aí vocês podem pegar, tá? Objetos assim, que vão ajudar muito no processo de criação. Velcro. Só tinha 2 regras. Uma era que a gente só tinha 10 minutos pra bolar uma coisa. Tá bom. Fique à vontade. Uma hora só tem que acabar, né? E a outra é que não era pra fazer um espetáculo de 2 horas. Qual vai ser a cena? Uma coisa clássica, uma traição, assim. Tipo, tapa na cara. Tapa na cara, boa. O grupo decidiu fazer uma novela de baixo orçamento com um videoclipe. Mas podia ter um toque mexicano, uma coisa meio... Aí você descobre que ele é tipo... Tem que ter um parentesco. Tem que ter um parentesco. Ela também tem um caso com ele. Ah, perfeito. A trama era a seguinte. Uma mulher chega em casa e pega o marido dela beijando outro homem. Ela descobre que está sendo duplamente traída. Porque o amante do marido também é amante dela. Descobre que vocês estão... Vocês estão tendo um caso, mas a gente também Só tem que um aí, caso. só que aí ela percebe que ela também tem um Novelão, com direito a plot twist. Tudo bem? Não, isso não é necessariamente ruim. Depois de uma longa conversa, em vez de traição, aquele rolo vira um trisal. Os 3 se casam, numa coisa meio Dona Flor e seus 2 maridos. E aí todo mundo começa a dançar. Exato, e aí a aliança dele... Todo mundo foi dando uma opinião. Da música que a gente devia cantar no final, de como usar os instrumentos durante a história. A intenção da traição pode ter um... Perfeito, Eu posso você que vai fazer fazer a essa sonorização. E o grande finale ia ser o casamento dos 3, com direito a padre e uma música sobre amor. O tal videoclipe. Podemos ir? Vamos. Tá. Eu vou bater aqui. Aliás, essa pessoa com um talento único pro pandeiro é a Marcela Casaca, a diretora executiva aqui da Novelo. Ela foi ver a peça também e assumiu o posto de diretora de teatro. O que tá acontecendo aqui? Você tá me traindo. Lili, o que vocês estão fazendo aqui? Você tá me traindo. A cena foi um sucesso. Teve beijo, teve briga, teve reconciliação, teve casamento, teve música. Ali naquela plateia que virou elenco, não tinha nenhum ator profissional. E a maioria, claramente, não era muito afinada. Mas a cena saiu. E o João sorriu o tempo todo. E aí, João? A gente tá aprendendo ainda, nem vocês. João, você tava esperando? Foi a primeira vez que alguém
fez, né, cena de novela de baixo orçamento. Com clipe. Baixíssimo. Com clipe. De música pop, teve de música pop. O Ricardo estava de pé do lado do João, de olho na boca dele para ver o que ele estava dizendo. Maravilhoso. Muito bom. Você quer falar mais alguma coisa? Foi ele quem viu que o João disse maravilhoso. Amei. E amei. O Ricardo é um dos que mais entende o que o João diz, porque ele tem uma deficiência auditiva. Então ele aprendeu a ler lábio muito bem. Numa das últimas postagens que o João mesmo escreveu no Instagram dele, já com a ajuda de um programa que deixava ele digitar usando o movimento dos olhos, ele agradeceu os amigos. Ele escreveu amigos com A maiúsculo, como se fosse uma instituição. Aí ele diz assim em seguida: difícil descobrir um amigo. Devido à minha doença, eu entendo muito mais sobre amizade. Hoje em dia, quem cuida do Instagram, a Ilha do Farol, é a Lana. Todo mês ela viaja de São Paulo para o Rio para encenar a peça com o João, sem saber se aquela vai ser a última apresentação. Eu falei para ela e pro Ricardo que de tudo que eu vi acontecer ali naquele fim de tarde, o mais bonito foi o gesto de fazer tudo aquilo acontecer. A peça Tudo é Minúsculo, Tudo é Presença acabou de ser indicada ao Prêmio Shell de Teatro, que é um dos mais tradicionais do Brasil. Existe desde 1988. A indicação foi na categoria para peças que têm impacto positivo na sociedade. A gente não criou teatro para ter uma experiência transformadora. A gente criou teatro por necessidade, porque o João precisa fazer teatro. Eu gostaria de ser que nem os elefantes, que sabem a hora do fim e se recolhem da manada e vão para o seu canto morrer em paz, sabendo que viveram uma vida digna, uma vida vivida. E eu acho que é assim que deve ser. Essa foi a Natália Silva. No Instagram, @a Ilha do Farol, você encontra as coordenadas para ver a peça e também como apoiar o projeto do João Vicente, da Lana Sultani e do Ricardo Loureiro. Obrigada por ouvir mais esse episódio do Rádio Novelo Apresenta. Na página do episódio, no site da Novelo, dá para ver uma foto do Miguel no Gargalheiras e também tem um link para a gravação da peça A Ilha do Farol. E já que você vai estar no site, dá para se inscrever para receber a nossa newsletter, que chega toda quinta com uma croniqueta sobre o episódio e uma dica cultural quente da equipe da Novelo. Você também pode seguir o Rádio Novelo Apresenta na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. Pode se inscrever no canal da Novelo no YouTube, seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts, favoritar na Deezer. Também dá para deixar um comentário sobre o episódio, tanto nas nossas redes, quanto na Apple ou no Spotify. Para falar com a gente, é só marcar @Rádio Novelo no Twitter ou no Instagram, ou mandar um e-mail para o apresenta@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devaux. A produção executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. A Natália Silva é a editora executiva. Nossos repórteres e roteiristas são Vitor Hugo Brandalize, Evelyn Argenta, Bia Guimarães, Sara Zoubel, Carol Pires, Bárbara Rubira e Carolina Moraes. A Ashley Calvo é produtora.
A checagem desse episódio foi feita pelo Plínio Lopes e pela Caroline Fará. O desenho de som desse episódio foi da Bia Guimarães e da Paula Scarpim, e a mixagem é da Bia Guimarães e da Júlia Matos. Nesse episódio, a gente usou música original de Kiko Dinucci e também da Blue Dot. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. Nossa coordenadora executiva é a Lara Martins, a nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira e a nossa estagiária é a Isabel de Santana. Obrigada e até a semana que vem.